Primeiro eles levaram os povos originários. Primeiro eles levaram os indígenas, e Pindorama ficou vermelha como brasa, mas nenhum poderoso se importou. Depois eles levaram outros indígenas, junto de commodities coloniais, mas colonos maltrapilhos não queriam ligar. Então eles saquearam indígenas pretos num cruzeiro -5 estrelas rumo à barbárie, e os milhões sequestrados entre continentes não foram sequer vingados, muito menos por quem tinha poder para tanto. Então, eles continuaram a levar indígenas rumo ao céu e ao inferno de religiões impostas a chumbo grosso, mas a igreja fingiu se importar, já que o tráfico de africanos era mais lucrativo. Aí, depois e durante e em vários momentos, eles levaram quilombos à ruína, e quem dera quilombos não fossem feitos de quilombolas. Mas quem era mal pago para reprimir só se importou quando seus aliados lumpen-carcereiros tomavam uma flechada após acertarem centenas de balas perdidas. Então, mais indígenas foram massacrados, como ditam os costumes de bem há tantos séculos, mas quem tinha que se importar estava muito ocupado buscando outras vítimas para destroçar até a alma. Depois veio a vez de brancos que queriam mudanças, e Tiradentes pobres foram mortos, só para não falarem que a repressão era 100% racista, e quem devia se importar contava ouro sangrento em seus cofres ingleses. Depois vieram mais indígenas, mortos agora também em histórias que romantizavam suas tragédias, e também com corpos que eram contados em arrobas, como animais selvagens. Mas os reis do gado não se importavam, porque a arroba de animais não humanos valia mais, segundo os cálculos do momento. Depois vieram revoltosos republicanos se encontrarem com as pilhas de cadáveres imaginários de tão velhos, porém sempre tão reais, mesmo quando não se documentava a barbárie covarde. Mas os covardes eram muito poderosos para começarem a fingir se importar, segundo os cálculos daquele momento. Então veio a vez de outros indígenas cada vez mais catalogados no zoológico de mentiras acadêmicas, que mesmo hoje, lavado, ainda cheira tanto a cadáver, mas os vermes ainda queriam mais. Depois vieram tantos e tantos outros, alguns pela seca e tragédias meio naturais e sociais e meio, outros contra a república de souvenir dos de cima, mas os de baixo que ligavam sempre foram facilmente exterminados, frente a militares que tinham estoques de soldados descartáveis para durarem mais séculos ainda de carnificina. Depois atropelaram aos trens e leis cada resquício de luta perigosa contra trilhos e outros meios de produção de commodities baratas para metrópoles e impérios com seus pilares de ossos, mas quem podia combater tinha críticas muito ponderadas para que elas fizessem qualquer efeito. Depois, burocratizaram mais a repressão contra o perigo socialista crescente e suas reivindicações desumanas do básico aos patrões que, como sempre, não tinham tempo para serem humanos. Então, continuaram civilizando indígenas com novos catálogos de migalhas para não pegar mal num mundo em que o bode expiatório do nazifascismo era o sabão para tentar tirar o sangue das mãos que vem de antes de Pilatos. Então, reatacaram comunistas e outros degenerados, integrados em manicômios holocausticos ou no pesadelo que fosse mais tranquilo, incluindo valas coletivas regadas a urina e fezes e vermes que representam muito bem em sua existência os que podiam parar as atrocidades lucrativas que eles obviamente nunca pararam e deixavam cada vez mais implícito que absolutamente nunca parariam.
Depois, eles levaram todos os perigosos democratas que se atreviam a sentir falta dos poucos socialistas que tinham coragem de enfrentar o Leviatã de excrementos que tudo o que pisava transformava em cocô. Mas os poderosos mediam esse peso em quilos e não em arrobas, e isso já diz muito por si só. Então, eles levaram as promessas de demarcação junto das esperanças reais que restavam, enquanto lançavam esperanças adulteradas e falsificadas, não do arrebentado Paraguai, mas do nosso Estado Nacional cheio de glórias em brasa, nesse churrasco de gente que fizeram de tantos, logicamente que sem consentimento. Mas os contratos não viam irregularidades no plano secular de criação do inferno terrestre, com seus oásis de dignidade afogada em excessos de luxúria. Então, eles deixaram a vergonha de dizer o absurdo e partiram para a normalização gradual de afirmar aquilo que sempre se assassinou nessas terras. Mas as elites fingiam que eram excentricidades toleráveis, enquanto toleravam as vítimas mor ainda existirem. Aí eles fingiram inclusão, mesmo com encarceramento em massa e continuidade de genocídio, pois as reformas que não podiam esperar precisavam ser encenadas para remanejar o jogo de culpas. Mas os de cima nunca se incomodaram. Inclusive, nunca antes na história do país, os bancos tinham lucrado tanto, junto do avanço do agronegócio desindustrializante e golpista. Depois, eles não elegeram um governo militar, e esse governo usou suas armas para se eleger, e tentaram reinstaurar a colônia a céu aberto, mas o nazismo dificultou o conceito, e a conjuntura aparentemente não favoreceu o fim da dita branda, para implantar a dita branda de extrema direita. E quem tinha poder para mudar, tinha cinismo e burrice de sobra, para, aos risos, permitir o jogo sangrento continuar. Entre os genocídios se escancaram de novo. Então os genocídios se escancaram de novo, para relembrar a velha tradição que segue viva, para o pesadelo dos mortos que respiram e dos vivos que conseguem raciocinar e sentir. Mas as instituições funcionam normalmente, e com sorte virá uma nota de repúdio contra o genocídio tatuado na história do universo. Aí vieram os genocidas supostamente arrependidos se fazerem também de vítimas da enganação ancestral. Mas o foco deles nunca apagará as barbáries que talvez nunca saberemos. Os genocídios ocultos por estatísticas aparelhadas, e as ameaças continuam. O pesadelo anuncia seus próximos capítulos, e sabemos que tudo pode ainda piorar. Mas ninguém que podia se importou. Se tivessem se importado, saberiam que a direita já tem uma quedinha pelo buraco negro nazi, e teriam pelo menos fingido distância do megazord de atrocidades que todos sabemos que pilotam, e com cada vez mais tecnologia, e que algo nos proteja do que parece ser o destino da barbárie. E ninguém que podia se importou o suficiente, e a essa altura, o que eles poderiam fazer? Não é mais fácil a gente libertar esses nobres senhores do peso da decisão de tratarem gente como gente e de fingirem que respeitam os direitos humanos para os humanos que não são direitos para tantas direitas? No último episódio levaram mais centenas de indígenas, e a previsão de justiça aponta chuva e roupas cristãs para cima dos colonizadores em pele de explorados, e ninguém parece ainda se importar de verdade, assim como os poderosos e suas vitórias ideológicas se importaram ao ponto de lutar coletivamente para realmente assassinar o assassino e seu rastro de séculos que jamais deveriam ter começado. Quantos Yanomamis valem uma revolta? Aparentemente, arrobas ainda pesam mais que crianças,
nas consciências amortecidas, anestesiadas, de vítimas das ideias e seus rastros, de sangue, pólvora e cruzes hipócritas.